Pensão alimentícia na gravidez. Vocês já ouviram falar sobre alimentos gravídicos? Pois é, os alimentos gravídicos, eles dizem respeito à pensão alimentícia que é devida no período da gestação da mãe. Mas como se a criança está ainda na barriga? Pois é, no período da gestação existem muitos gastos com exames médicos, o parto, o enxoval da criança, enfim, várias são as despesas vinculadas à gestação. E o pai da criança também tem que participar com a ajuda financeira nesse período da gestação. E por isso foram criados os alimentos gravídicos. O artigo 2º da lei que trata sobre os alimentos gravídicos afirma que os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. Ou seja, os alimentos gravídicos servem para auxiliar a mãe no período da gestação. Contudo, não é o pai que tem que pagar a integralidade das despesas. A mãe também tem que contribuir com base na proporção dos recursos de ambos, que é como acontece também na pensão alimentícia convencional, que é o que chamamos do requisito da proporcionalidade. E precisa fazer exame de DNA no período da gestação para ter direito aos alimentos gravídicos? Não é necessário. E por quê? Para fazer um exame de DNA no período da gestação, será necessário coletar o líquido amniótico. E esse exame ele é extremamente invasivo e coloca em risco o feto. E a intenção dos alimentos gravídicos é justamente assegurar o nascimento com vida e seguro. Logo, não faz sentido obrigar a realização do exame de DNA para se deferir o pedido do pagamento de pensão no período da gestação. E como que o juiz vai fixar a pensão sem ter certeza de quem é o pai? Pois bem, a lei acerca dos alimentos gravídicos determina que, havendo indícios de paternidade, o juiz deverá arbitrar alimentos gravídicos. Portanto, caberá à gestante demonstrar na justiça os indícios de paternidade. Se ela não conseguir convencer o juiz de que existem requisitos mínimos para se considerar que aquele homem é o pai da criança, a justiça não vai deferir o pedido da mãe. Portanto, de nada adianta ingressar na justiça sem um bojo probatório bom e adequado. Lembrando que o juiz não precisa ter certeza da paternidade, mas ele precisa ter indícios que embasem a sua decisão. E como demonstrar os indícios de paternidade? Comprovando o relacionamento do casal, juntando mensagens trocadas, e-mails, fotos, registros de redes sociais, testemunhas e dentre outras tantas que vai depender, obviamente, do caso concreto. Agora, se por acaso o casal viveu em união estável ou até mesmo era casado, somente a comprovação do relacionamento em si é o suficiente, uma vez que os filhos concebidos no casamento ou na união estável serão presumidos ser do casal. E qual o prazo para se requerer os alimentos gravídicos? É desde a concepção até o parto. No momento em que a gestante descobrir a gravidez até o parto, ela poderá requerer o pagamento de alimentos gravídicos. Caso a gestante não faça o pedido de pensão alimentícia durante a gravidez, posteriormente ela poderá ingressar com uma ação de cobrança para se ver ressarcida de parte das despesas que ela teve com a gestação e com o parto. E aí é muito importante que ela junte todas as despesas e comprove elas na justiça. E se após o nascimento o DNA der negativo? É possível pedir o valor pago de alimentos gravídicos de volta? A lei estabelece que a pensão alimentícia ela é irrepetível. Isso significa dizer que uma vez paga, ainda que indevidamente, não é possível pedir o ressarcimento. Isso mesmo, quem pagou indevidamente a pensão não pode pedir o ressarcimento.
Contudo, se for possível comprovar que a mãe da criança agiu de má fé, que era sabedora da paternidade da criança e mesmo assim ingressou com o pedido, quem pagou a pensão indevidamente pode ingressar com uma ação de indenização por danos materiais na esfera civil contra a genitora da criança. Eu tive um caso bem no início da minha faculdade, quando eu trabalhava no Núcleo de Assistência Jurídica Gratuita, em que um homem pagou alimentos gravídicos e após o nascimento da criança, ele fez o exame de DNA e deu negativo. E ele coletou informações e provas que demonstravam que a mãe da criança sabia que ele não era o pai. O pai era um antigo namorado dessa mulher e todo mundo na comunidade sabia disso, inclusive ela e inclusive o verdadeiro pai. Com base nisso, ele ingressou na justiça e requereu indenização em face da mãe da criança, pedindo então a devolução dos valores que ele pagou no período da gestação. A justiça julgou procedente o pedido, ou seja, deu razão para este homem, contudo ele não conseguiu receber os valores porque a mulher não tinha condições, não tinha bens, não tinha absolutamente nada. Mas, enfim, é importante demonstrar que a justiça está atenta a esses casos de má-fé e procura punir quem indevidamente movimenta o judiciário para buscar vantagem financeira ilícita. E após o nascimento, o que acontece com os alimentos gravídicos? Eles são convertidos em pensão alimentícia convencional e o valor também será diferente, uma vez que os alimentos gravídicos servem para manter as despesas da gestação. Já a pensão alimentícia convencional serve para manter as necessidades do filho e para que ele tenha as mesmas condições de vida dos pais. Desse modo, uma vez que a criança nasce com vida, é possível requerer a alteração do valor que foi arbitrado de alimentos gravídicos para agora então o valor de pensão alimentícia convencional. E se o pai não pagar os alimentos gravídicos, o que acontece? Da mesma forma que ocorre com os alimentos comuns, se os alimentos gravídicos não forem pagos, a credora poderá executar o débito através do rito normal de cobrança ou até mesmo de prisão. Isso mesmo, nos alimentos gravídicos também é possível pedir a prisão do devedor. E é possível pedir alimentos gravídicos para os avós? Sim, se ficar demonstrado que o pai não tem condições de auxiliar com os alimentos gravídicos, seja porque ele está doente, internado ou porque ele é dependente químico, enfim, os avós poderão ser chamados para auxiliar no pagamento dos alimentos gravídicos. Lembrando que o auxílio dos avós, a título de pensão alimentícia, é sempre subsidiário e complementar. Ou seja, eles somente serão chamados se os pais realmente não tiverem condições de manter as despesas básicas e necessárias para o período da gestação. Certo, pessoal? Então é possível sim pedir pensão alimentícia no período da gestação. É o que chamamos de alimentos gravídicos. Ainda sobre pensão alimentícia, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre pensão para os filhos, até quando eu devo pagar.